A paz de Cristo, meus amados irmãos, é bom estarmos juntos nesse encontro mais uma vez, desfrutando da palavra de Deus, Efésios, esse belo livro, essa carta maravilhosa que nós estamos estudando e é muito bom estarmos juntos. Recebo um abraço da Dulce, continue orando pela igreja, estamos em oração, clamando ao Senhor para que Deus incendeie, avive a sua igreja de uma maneira maravilhosa. Domingo estaremos de volta, se Deus quiser, dando continuidade no estudo sistemático de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 12, falando dos dons do Espírito. E à noite estamos no livro fantástico Apocalipse. Vamos entrar no capítulo 4, a sala do trono, onde nós vamos ver o Senhor sendo adorado, sendo glorificado, e com a ajuda de Deus, eu estarei dividindo com os irmãos, expondo aos irmãos esse capítulo 4. Muito bem, quero ler aqui o texto com os irmãos. Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho. Nós estamos agora no capítulo 5, vamos entrar no versículo de número 3 e até o versículo de número 14. Diz assim o apóstolo Paulo: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, o impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porquanto tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez reunidos aos teus pés, ouvindo a sua doce e maravilhosa palavra, Pai. Muito obrigado, obrigado por Cristo, obrigado pela igreja, obrigado pela nossa família, obrigado pelo Brasil. Obrigado, Senhor, pela estação maravilhosa do inverno e obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Queremos ser homens e mulheres que adorem a Ti em espírito e em verdade, que glorifique o Teu nome, que exalte o Teu nome, que honre a Tua pessoa doce e maravilhosa. Seja conosco, Senhor, nos encha do Espírito Santo, fala ao nosso coração. Senhor, perdoa os nossos pecados, pensamentos, palavras e por obras. Nos santifica, nos purifica. Seja conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós oramos e que os santos do Senhor digam amém. Glória a Deus. Ok, meus irmãos. Bom, o título desse encontro é O Fruto da Luz e as Obras das Trevas. Então, avançando nessa carta, Paulo vem do capítulo 4, ele vem fazendo um contraste entre os santos e os gentios. Gentil não no sentido de raça, mas gentil no sentido de pessoas não convertidas, né? Porque os efésios eram gentios, mas eram gentios convertidos. Então, ele faz um contraste entre o velho homem e o novo homem. No versículo de número 22 do capítulo 4, ele diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Aí, lá no versículo 24, ele diz: e vos revistais do novo homem. Então, no versículo 2, ele manda a gente se despojar do velho homem, e no versículo 24, ele manda a gente se revestir do novo homem. Então, ele faz um contraste entre esses dois estados, né? O velho homem e o novo homem.
E agora no capítulo 5, o Paulo continua no contraste, agora ele muda o tom, ele chama luz e trevas, né? Os frutos da luz e as obras das trevas. Mas antes de entrar nesse contraste, ele usa uma conjunção adversativa, né? Lá no versículo de número 3 desse capítulo 5 ele diz, mais a impudicícia. Bom, mas antes dele entrar nesse contraste, nessa adversativa, o que ele vinha dizendo? Deixa eu trazer a memória dos irmãos, o capítulo 4 versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, veja só a progressão. Verso 32 do capítulo 4, ele fala da benignidade, fala da compaixão e perdão. Verso 1 do capítulo 5, ele diz para a gente ser imitadores de Deus. E verso 2, ele manda a gente andar em amor. Aí ele entra no contraste, nessa adversativa. Mas, quer dizer, se nós devemos viver assim em Cristo Jesus, por outro lado, nós não podemos viver na impudicícia. Mas ele diz, mas a impudicícia. O que é um impudico? É uma pessoa lascívia, é o lascivo, é o sensual. A impudicícia é pecado sexual, é a porneia. Quer dizer, se nós somos imitadores de Deus, a porneia, o pecado sexual precisa viver longe de nós. E esse tipo de pecado, ele sempre pegou a raça humana desde o começo. Após a queda, nós podemos ver lá no começo que Lameque foi o primeiro homem que pegou duas mulheres, né? E ele se casou com duas esposas, né? Se casou naquele tempo juntava, né? Não tinha cartório, não tinha nada, né? Lá no início, né? Então ele começa, a bigamia começa ali com Lameque. Lá no capítulo 6, antes do. Desculpa. Antes do dilúvio, diz o texto sagrado que eles tomaram para si mulheres entre todas, mas que lhe agradaram. Então, quer dizer, o homem foi sempre lascivo, e o pecado, ele leva o homem para esse tipo de pecado. Logo, nós precisamos, como servos de Deus, imitar ao Senhor. Logo, como servo de Deus, nós não podemos viver na lascívia, nós não podemos viver na impudicícia, nesse tipo de pecado sexual que desagrada a Deus, que tem derrubado muitos santos de Deus, que tem feito muito mal à igreja, né? Que tem maculado a igreja no percurso da história, e nós, como servos do Senhor, nós precisamos voltar para o contexto, quando Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, mas a impudicícia, quer dizer, essas coisas não devem mais fazer parte de nós, porque também nós temos outro contraste entre o velho homem e o novo homem, né? Paulo diz, vos despojei do velho homem. Ele diz, revistai-vos do novo homem. E o novo homem, ele não é um lascivo. O novo homem, ele é um santo. Ele é alguém que se desvia do mal. É alguém que pede ao Senhor, que corre, né? Corre da prostituta, corre, né, desses laços satânicos, carnais, o desejo da carne também, que faz guerra contra o espírito, né? Paulo fala que as obras da carne é a prostituição, a lascívia, e mais Paulo manda a gente andar no espírito, e andando no espírito nós não vamos satisfazer a concupiscência da carne que apela para esse tipo de pecado. Mas ele usa a palavra cobiça após falar de porneia, após falar da impudicícia. Se a gente voltar para o texto, diz, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça. Então, a cobiça, ela no grego, se chama avareza, né? Tem tanto a imoralidade como a avareza, elas estão no mesmo nível de pecado. Então a Bíblia chama a avareza, por exemplo, de idolatria. O avarento é idólatra, né? E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos de ser generosos, devemos de ser abertos para abençoar, devemos ser abertos
para dividir, porque Deus fez isso. Se nós somos imitadores de Deus, nós devemos ser generosos, nós devemos dividir, participar daquilo que Deus tem nos dado, principalmente com os nossos, principalmente com dentro de casa, com aqueles que são caros para nós devemos de ser generosos, abençoar o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos netos e bisnetos, quem tiver esse privilégio, né? E abençoar a nossa casa, ser alguém assim aberto a abençoar. E então a Bíblia, repetindo, ela chama a avareza de idolatria. Certamente, as consequências dos pecados são diferentes, né? A consequência da impudicia para a avareza são consequências diferentes, mas ambas desagradam a Deus, ambas maculam a igreja, ambas não fazem mais parte do novo homem, esse novo homem que deve estar assim, revestido em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, porque nós fomos chamados para sermos imitadores de Deus, como filhos amados, devemos de andar em amor. Logo, nenhuma sorte de impureza ou cobiça deve ser nomeada entre nós, não deve ganhar nome entre nós. Pelo contrário, tem que ir para o ralo, em nome de Jesus, porque nós somos servos do Senhor, nós somos aqueles que foram transformados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Agora, é quando o apóstolo Paulo, voltando aqui para o texto, ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está mostrando para nós que nosso passado, ele não deve ser levado em conta e nem em consideração. Porque, às vezes conversando com irmãos começam a falar do passado e trazem à memória práticas libertinas, suas práticas sexuais, que macularam a sua vida, que desonraram a Deus. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com um tipo de testemunho, assim, não testemunha alguém pregando para o outro, né, lá na esquina, para o seu colega de trabalho, falando do que Deus fez na sua vida. Eu acho isso assim, vamos dizer assim, que tem assim, um lado muito positivo, mas alguém chegar no púlpito: eu tive 10 mulheres, eu tive 10 homens no passado, eu me prostituí assim, eu era aquilo. Eu particularmente tenho muita dificuldade, né? Acho que o nosso testemunho é Cristo, ele fez uma obra na nossa vida e a gente não tem que publicar essa imundícia, a gente não tem que dizer da nossa pouca vergonha, a gente não tem que falar da nossa imoralidade do passado. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento, o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica. Hoje nós somos novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. Logo, gente, essas coisas não devem ser nomeadas entre nós como convém aos santos. O que tem que ser nomeado entre nós tem que ser aquilo que nos dá esperança, tem que ser Cristo, tem que ser a sua palavra, tem que ser o testemunho. Paulo diz que quando a gente se reunir, um tem salmo, outro tem hino, outro tem revelação. Quando a gente se reunir, a gente tem que dividir a língua, a interpretação de língua, a revelação, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não falar das porcarias que a gente praticava. As porcarias estão lá no mar do esquecimento, estão sepultadas em Cristo Jesus, e em nome de Jesus não deve se levantar, não deve ser nomeada entre os santos do Senhor. Então, nós não podemos trazer à memória. E mais, Paulo afirma que essas coisas não convêm aos santos. E também ele afirma que só fazer menção, não nesse texto, outro texto, que é vergonha, né? A gente tem que sentir vergonha. E se a gente fez uma coisa que é vergonhosa, a gente não tem que publicar isso para as pessoas. Então temos que trazer à memória, repito, o que nos dá esperança. Então, quando quando nos reunimos, nós temos que dividir as coisas do Senhor, não as coisas do passado. E esses assuntos do versículo 3 e do versículo 4 são trevas, e eu continuo aqui agora falando do versículo 4. Ele diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarris, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então, Paulo diz que são inconvenientes, não fazem parte mais do menu
do cristão, né? O cristão deve ser alguém que o seu menu deve ser assim, coisas do céu, o manjar celestial, aquilo que Deus tem feito na nossa vida de uma maneira maravilhosa. Então, queridos irmãos, nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. E outra coisa, quando a gente olha esse texto, o que a gente percebe? Não há glória no passado das trevas. Os troféus que nós achávamos que tínhamos pelas imundícies praticadas, eles na verdade não são troféus, são desonra que o sangue de Cristo nos limpa, o sangue de Cristo nos purificou, eles precisam ser abandonados. Nós agora, nossa mente tem que ser transformada em Cristo Jesus, como disse Paulo aos Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente precisa, a nossa mente precisa ser renovada em Cristo Jesus. Paulo diz que a gente precisa estar cheio da palavra, e ele diz lá, e também em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente precisa ser cheio dessas coisas de Deus, coisas boas, e nosso passado, não a glória no nosso passado. A lascívia, a cobiça não glorificam a Deus, não glorificavam a Deus lá quando nós as praticávamos, não glorifica a Deus no presente. Se alguém porventura ainda está praticando, e se está praticando, você deve correr disso, fugir disso, porque nós temos que viver para a glória de Deus. O Senhor nos chamou para honrarmos o nome dEle, glorificarmos o nome dEle e vivermos de uma maneira que possa exaltar o nome do Senhor. E aí, nesse versículo 4, ele fala, conversação torpe significa indecente, né? Essas conversas indecentes. Pô, tem crente que fala piada suja, tem crente que fala palavrão, tem crente que fala coisas imundas. Nós somos do Senhor. Então, essas conversação indecente, elas não podem mais fazer parte da nossa vida. Nós somos servos do Senhor, nós somos lavados pelo sangue do Senhor. A nossa conversa precisa ser ajustada dentro do reino de Deus. Mas ainda que a gente não se reúna, ainda que a gente não fale da Bíblia em algum momento, mas que a gente possa falar de coisas normais, coisas decentes. É como convém ao santo, as pessoas falam de filho, as pessoas falam de política dentro de um assunto saudável, e a pessoa fala de futebol, sei lá, de comida. São assuntos que a gente pode falar na esquina e todo mundo pode ouvir quem está falando de sardinha. Vou comer sardinha com alface, não tem problema nenhum. Mas a conversa indecente não se fala no eirado, ela não se fala na esquina para todo mundo ouvir. Normalmente tem que falar escondido, porque é indecente. E aí, o crente não pode ter esse tipo de conversa. Nossa boca precisa ser uma fonte de bênção. Nós precisamos falar e para edificar as pessoas, não para fazer mal aos ouvidos das pessoas. Palavras vã ou palavra inútil, no grego, também essa expressão significa conversa indecente, né? Porque as conversas indecentes, elas desonram ao Senhor. Agora, me voltando para a língua original, quando Paulo fala a palavra vã, me dá um alívio para descobrir que Paulo queria falar, quando fala a palavra vã, palavra indecente, porque a gente fala muita coisa que não tem peso nenhum, né? Se a gente ficasse calado, a gente seria tido como sábio. Mas às vezes a gente fala umas bobagens, brincadeira, umas coisas que não tem muita relevância, né? Mas o van significa palavra indecente. E ele continua dizendo chocarrice, que é uma brincadeira inconveniente, né? Que fere, que machuca o irmão, né? Essas coisas que a gente precisa deixar de fazer. Então veja que Paulo chama essas coisas de inconveniente, que elas não convêm aos santos. O que nós podemos perceber até então? Que a doutrina, ela ajusta o nosso comportamento entre nós. Quando nós vamos para a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, Paulo está falando aqui de um comportamento prático.
né? Paulo, a teologia dele é uma teologia prática. Ele está falando de algo que nós, vamos dizer, convivemos, compartilhamos com outras pessoas. Então, ela nos ajusta. Quando o crente não estuda a palavra de Deus, quando o crente não presta atenção à palavra de Deus, ele é tomado pelos seus impulsos, ele é tomado por aquilo que ele acha. E agora nós somos de Cristo. Para a gente ser revestido de Cristo, para a gente ser imitador de Cristo, nós precisamos conhecer a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, repito para os irmãos, diz para nós: mas a impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Prestou atenção, meu querido irmão? Nem conversação torpe, indecente, palavras vã, que também é indecente, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Então agora nós somos do Senhor, transformado pelo Senhor, nascido da água e do Espírito. E isso deve ser mostrado na vida prática, isso deve ser mostrado no dia a dia da nossa vida. Nós somos agora servos e servas do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito interessante como Paulo, pelo Espírito, ele coroa a nossa conduta entre nós, dizendo o seguinte, voltando aqui para o versículo de número 3, né? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza, nem sequer se nomeie entre vós. Aí verso 4, conversação torpe. Aí eles fecha dizendo o seguinte: pelo contrário, ações de graça. O modo que o crente deve viver, ele tem que viver com ações de graça. Ele fecha mostrando isso na prática. Esse deve ser o nosso comportamento. Em vez de impureza, ações de graça. Em vez de chocarrice, ações de graça. Em vez de nós nos reunirmos para falar do nosso passado sujo, indecente, indigno, ações de graça, dizer o que Deus fez por nós, dizer como o Cristo operou na nossa vida, como Ele está operando na nossa vida e que pela fé Ele vai operar na nossa vida. Nossos lábios têm que ser como os lábios de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito que se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele fez grandes coisas na minha vida. E ela começa, naquele cântico profético, exaltar o Altíssimo por ser aquela escolhida para vir o Redentor, ou como Zacarias, que chega ao templo e se encontra com Jesus, ele começa a profetizar, começa a exaltar o Senhor naquele cântico profético também. É assim que nós devemos de viver, como Paulo disse, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, repito para você e para mim, em vez de impureza, ações de graça, em vez de chocarrice, ações de graça. Então, a diferença em quem ouve palavras indecentes e quando nós ouvimos ações de graça. Quando a gente conversa com alguém e que alguém começa a falar palavras indecentes, quando alguém começa a falar, a gente ouve pessoas falando das suas perversidades do passado. Isso entristece, pelo menos a minha alma, não tenho prazer nisso. Mas quando alguém divide uma ação de graça, eu sou edificado, eu sou abençoado, eu agradeço a Deus pela obra de Deus na vida desse irmão ou dessa irmã. Então, a diferença entre falar palavras indecentes e falar ação de graça. Olhe para você, veja como você fala. Pensa só na sua vida, quando você se reúne, e às vezes você se reúne com a sua família, com seus amigos, eu não sei com quem, com seus colegas de trabalho, e aí você começa, não, eu era assim, eu fazia, e começa a contar suas porcarias, a abrir a sua lata de verme, joga essa lata de verme fora, porque o Senhor já te perdoou, já te lavou, muda o seu linguajar, muda a sua conversa, cria ações de graça nos seus lábios, fale de Jesus, fale da grandeza do Pai, fale da glória de Deus, fale da glória da palavra do Senhor. E então agora nós somos do Senhor, aí o apóstolo Paulo nos ensina isso. Vamos caminhar nesse texto maravilhoso. Vejam agora o versículo 5 e o versículo 6. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sabei, pois, que nenhum incontinente ou impuro
ou o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí o apóstolo Paulo sai dos santos, entra nos gentios, mostrando que as pessoas que são incontinentes, as pessoas incontinentes é imoral, as pessoas que são imorais, mas as pessoas que são impuras, são avarentas, essas pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus, né? E aí diz, ninguém vos engane com palavras vãs, né? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está falando sobre os filhos da desobediência. Mas aqui a gente percebe uma advertência. Olha, agora nós somos diferentes, né? Essas pessoas estão debaixo da ira. Nós somos santos. Nós temos, voltando ao contexto, nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Voltando ao contexto, o contraste, agora nós somos filhos da luz, temos que estar revestido do novo homem, né? Despojar do velho homem. Essas pessoas que vivem ainda no pecado estão debaixo do juízo de Deus e serão julgadas e irão para o inferno. Então Paulo, ele diz, faz essa lista de pecado, né? Não tão grande, mas mostra para nós. Então não se esqueçam que Paulo aqui está fazendo contraste entre luz e treva e fazendo uma advertência para a igreja, para que a igreja não viva dessa maneira, né? Vejam o versículo de número 7, depois que ele enumera o versículo 5, o versículo 6, mostrando uma lista ainda que pequena de pecado, ele diz assim, portanto, que é uma conjunção conclusiva, ele diz assim, não sejais participante com eles. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou se você depois pegar esse texto, você vai perceber que esse versículo é muito pequeno, mas muito profundo, porque é uma conclusão. Ele diz: não sejais participante com eles. Porque tem crente que é igual chuchu, né? Que quando ele se junta com os seus amigos, quando ele às vezes se junta com a sua família, e aí ele começa a se identificar com o grupo que ele está. Não, crente é crente. A gente não pode ser participante com essas pessoas, né? A gente ou muda de conversa, ou sai do meio, né? E as pessoas, para as pessoas entenderem que quando nós estivermos presentes, né? Porque é assim que tem que acontecer lá no seu trabalho, na sua faculdade, com os seus colegas, com a sua família. Quando você estiver presente, as pessoas precisam respeitar você, a sua presença, porque sabem que você é cristão e você não gosta de certos assuntos. Assuntos inconvenientes, assuntos de impureza, de pecado, de coisas que maculam o nome do Senhor. Você é crente, eu sou crente. Então, a gente deve pedir licença ou então dizer assim, olha, vamos mudar de assunto, corta, ou então entra, dá uma guinada no assunto e fecha o seu rosto, né? Não fica com essa cara aí risonha, rindo e achando legal. Não podemos ser participantes com esse tipo de coisa. Nós agora somos do Senhor. Quando a gente se reúne, a gente precisa falar com salmos, com hinos e com ações de graça. Se não tiver salmos e hino, a conversa precisa ser uma conversa sadia, de pessoas com moralidade, uma moralidade cristã, né, que honre o nome do Senhor, ainda que você fale de filho de outra coisa, mas fale dentro de uma normalidade onde todos possam ouvir. Então, Paulo faz o contraste. Nós não podemos ser participantes. Quem sabe você, lá no seu trabalho, pessoas não te respeitam, na sua família, pessoas não te respeitam, na sua vizinhança, pessoas não te respeitam, porque você não está vivendo como filho da luz, você não está vivendo como alguém que foi revestido de Cristo Jesus, você não tem sido imitador de Deus. Em Cristo Jesus, você está se igualando com os ímpios. Quero dizer para você que Deus está triste com você. Quero dizer que você peca contra o Senhor. Quero dizer que você não está honrando a Deus. Quero dizer que Deus quer transformar a sua vida, fazer de você um imitador de Deus em Cristo Jesus. Como Paulo disse, sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos de Deus. Portanto, como eu uso as palavras do apóstolo Paulo, não sejais participantes com eles. Nós não podemos participar com as trevas. Então, se a gente não pode participar, a pergunta é: como os filhos da luz não devem viver? Aí eu volto para o texto. Como nós não devemos viver?
nós não podemos viver na incontinência, né, que é a imoralidade, na impureza, na avareza, na idolatria, né, nas palavras vãs, né, nós não podemos ser desobedientes. Essas coisas listadas no verso 5, eu li o verso 5, o verso 6, não tem nada a ver com os santos. Agora, nós somos do Senhor. Se isso não é visceral, se isso você não sente isso, se isso não exala com naturalidade, isso que se a luz, se o testemunho, se o desejo de honrar a Deus não exala com naturalidade em você, você deve parar e dizer: eu sou convertido de verdade? Porque a árvore, ela produz um fruto, e o fruto que a árvore produz, ela não faz força para produzir, ela produz a seiva, tipo assim, a manga, ela tem a seiva lá, eu não entendo muito de botânica, mas deve ser coisa natural, a seiva traz os elementos para dar o fruto da manga. Então a manga não fica lá, a mangueira não fica lá gemendo para produzir o fruto, suando para produzir, ela produz. Ou então, o crente, para produzir o fruto da luz, ele produz. Obviamente que a gente tem que vigiar, porque nós somos seres humanos e a carne milita contra o espírito, né? Obviamente tem momentos que a gente tem que guerrear mesmo contra a concupiscência, mas na maior parte do tempo do cristão ele produz. Ora, você não vive assim, suando 24 horas por dia para não dar lugar à carne. Pelo amor de Deus, né? Alguém fala assim, a gente vive pecando. Eu não vivo pecando, eu peco, sou pecador, né? Tem momentos de embate forte, mas eu não vivo assim toda hora, meu Deus, agora é Jesus, né? Como que eu tivesse assim, lutando, enrolando com a prostituição, né? Isso não acontece com os santos, mas às vezes a gente vem a guerra, isso acontece. Então, o que acontece? A gente produz o fruto da luz, porque nós somos luz do Senhor. Deus fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, há uma exortação do apóstolo Paulo. Eu sei que tem um perigo para a nossa vida. Eu sei que a gente precisa viver esse imperativo, né? Sede, pois, imitadores de Deus. No entanto, nós precisamos viver uma vida cristã, porque vamos voltar para o texto, vamos ver o que Deus fez com a nossa vida. Isso que eu acabei de dizer, que a gente não fica rolando toda hora contra a prostituição, mas que a gente, às vezes, luta contra, né? E o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui, preste atenção, versículo 8. Verso 7 ele diz, portanto, não sejais participantes com eles. Verso 8 ele diz, pois outrora eres trevas. Veja um passado, né? Um passado perfeito, já era. Nós não somos mais, né? Outrora eres trevas. Isso que eu estou querendo dizer. Que quando a gente é luz, a gente produz o fruto da luz. A gente produz Deus. A gente exala o Senhor na nossa vida. Então, nós outrora éramos pecadores, miseráveis, tínhamos prazer no pecado, agora nós não temos prazer no pecado. Agora nós somos do Senhor, agora nós vivemos no Senhor. O tempo das trevas, irmãos, passou, glória a Deus por isso. O Jorge, o velho Jorge, foi morto. Aqui quem vos fala é o homem nascido da água do Espírito. Você que me ouve é o homem, é a mulher nascidos da água e do Espírito. Outrora éramos trevas, agora somos luz do Senhor. Louvado seja o Senhor, somos luz no Senhor, agora nós somos de Deus, agora somos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que vivem a palavra de Deus, homens e mulheres que honram ao Senhor. Isso é bênção para nós somos transformados. Então, esse grupo
Agora, que era esse grupo que era treva, ele não vive de qualquer maneira. Esse grupo agora é luz no Senhor. Logo, não pense que Paulo está trazendo descanso na vigilância. O que eu acabei de dizer para os irmãos, em todo o contexto, que agora nós produzimos o fruto da luz, não significa quem está assim, ó, incólume, intocável, né? Nós somos pessoas, há uma guerra entre carne e espírito, é verdade, mas agora ele trabalha na nossa vida e por isso, por sermos transformados, porque nós éramos trevas e agora nós somos luz no Senhor. Vamos voltar para o texto e vamos ver como o apóstolo Paulo vai desenvolvendo a ideia e ele dá uma ordem para nós. Voltemos aqui ao texto, né? É, Pois outrora, verso 8, eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Aí ele, vejam só, andai como filhos da luz. Quer dizer, se éramos trevas e agora somos luz, aí ele vem com uma teologia prática. Qual é a teologia prática? É o verbo andar. O que ele está dizendo, andai como filho da luz? Que a gente tem que viver como filho da luz. Na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos negócios, né? Na nossa convivência, né? Você que usa a rede social, né? Você que tem o Instagram, você que tem aí essas coisas, esse arsenal todo de rede social, né? Você tem um perfil, tem que ter um perfil cristão, você que tem a sua conversa, você que posta coisa. É como que um crente, por exemplo, vai, vai postar, uma mulher crente vai postar o seu retrato de biquíni. Um negócio meio, na minha cabeça, isso não entra. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Aí você fala assim, mas eu estava na praia. Agora, pense no ambiente da praia, quando você vai para a praia, e que está todo mundo naquele ambiente da praia, é um ambiente natural de roupa de banho. Né? Por exemplo, se você vai ali na quitanda, passa uma mulher de biquíni e sutiã, todo mundo vai parar, vai dizer, pô, ela tá meia doida. Pô, o que essa mulher tá fazendo aqui no meio da rua de biquíni e sutiã? Porque o ambiente não é para biquíni e sutiã. Mas se essa mulher de biquíni e sutiã, né, a mesma mulher, estiver no meio, lá na praia tomando banho, no meio do grupo, daquele ambiente, a gente não vai chamar ela de doida, a gente vai chamar de doida. Se chegar lá uma mulher de calça jeans, né, e de blusa até aqui, e sapato, e fica lá tomando um sol. E, bom, tomar sol toda vestida, igual uma árabe, aí a gente vai dizer que ela não está bem. Mas aí, vamos lá para o ambiente da rede social. Aí a mulher vai lá, crente, diz que é crente, e posta lá, fazendo pose. Pelo amor de Deus, nós somos do Senhor. Então, a postagem que você faz, você que tem esse hábito, né? Cada um tem as suas manias, então você tem que fazer postagem cristã. Nós somos agora do Senhor, nós somos luz, e tudo que a gente for fazer precisa glorificar o nome de Deus, exaltar a pessoa do Pai Celestial, na honra ao nome do Senhor. O tempo de treva já passou. Então, esse grupo não vive de qualquer maneira. Aí Paulo diz: andai como filhos da luz. Pessoas precisam ver luz em nós. Pessoas precisam ver a glória de Deus em nós. Aí, vamos voltar por texto, porque Paulo, ele começa, quando ele diz andai como filho da luz, ele nos ensina, ele mostra o caminho, né, desse verbo. Então, voltemos aqui para o texto. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ele pega três pilares aqui maravilhosos. Eu repito: bondade, justiça e verdade. E ele continua no quarto, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Pô, que maravilha! Vou repetir, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Esse é o fruto da luz. Quando nós vivemos coisas que honram a Deus, quando nós vivemos de uma maneira que glorifica o nome do Senhor, né? E nós devemos de viver assim. Então, assim que vive os filhos da luz. Aí ele dando continuidade, parece que ele vai e volta na questão de treva e luz, né?
velho homem e novo homem. Aí ele volta e dizendo no verso 11: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Aí se a gente voltar lá para o versículo 7, ele diz, portanto, não sejais participantes com ele. Então ele fala do homem de Deus e do homem ímpio, homem no sentido genérico, né? Homem de Deus e o homem ímpio. Aí ele faz, vai lá e vem cá. E ele continua fazendo isso. Nós não podemos ser cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-a. Tem que haver uma reprovação. Nós não podemos dar o nosso carimbo, nós não podemos. E às vezes esse carimbo é dado, a gente fica em silêncio, às vezes a gente ri, com as pouca vergonha. Isso é dando aprovação. Quando a gente ri, a gente está aprovando. Mas eu não falei nada, eu vou rir. O cara fala uma sem vergonhice, eu tenho que rir, eu tenho que fechar a cara. Né? Se você acha que não tem que falar nada, feche sua cara ou sai de perto, não dá licença. Né? Quer dizer, tem que haver uma reprovação contundente, clara. A gente não pode participar dessas coisas. É isso que a Bíblia diz, não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Aí você fala, mas eu não participo, mas ele não fala de participação, ele fala de aprovação, né? Antes, a gente tem que reprovar isso. Por quê? Aí Paulo diz o porquê, verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Só referir é vergonha. Então, o chamado de Deus, ele é maravilhoso para nós. Aí ele diz, mas todas as coisas, como reprovadas pela luz, se tornam manifestas. E tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ou tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Talvez você esteja aqui vivendo nesse versículo 14. Você está dormindo, né? Aqui Paulo diz que o crente que dorme no meio dos mortos, né? Desperta, ó tu que dormes. Então ele não está dizendo aqui de gente morta. Ele está dizendo porque o contexto é o contraste entre o santo e o ímpio, entre o justo e o injusto, entre luz e treva. Aí acontece que o crente, ele que foi transformado, o novo homem, mas se ele for participante das obras das trevas, se ele está envolvido nessas coisas, trazendo impureza, prostituição, rindo, essas porcaria toda, Paulo está dizendo que ele está dormindo. Ele é crente, mas está dormindo. Está dormindo aonde? Né? Está dormindo no meio dos mortos. Olha só o texto, verso 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quem são esses mortos? São os ímpios, são aqueles que vivem deliberadamente no pecado. Aí o crente que tem participação com essas imundícias, ele é crente de verdade, mas está dormindo. Está lá, está rindo, está dando sua aprovação nas poucas vergonhas, né? Aí Paulo, olha meu filho, desperta, tenha um novo comportamento, né? Cristo vai te iluminar, Cristo vai jogar luz sobre a sua vida e vai mostrar que esse não é o caminho. O teu caminho, o meu caminho, é a imitação de Deus em Cristo Jesus. O teu caminho, o meu caminho, é nós estamos revestidos do novo homem. O teu caminho e o meu caminho é nós produzirmos obras da luz. Nós temos que despertar, levantar do meio desses corpos mortos, desse sistema morto, desse sistema maligno, se levantar e Cristo vai nos iluminar, dizer, meu Deus, né? Vai fazer igual a Asaf, eu estava embrutecido. Asaf estava assim, estava dormindo, né? Eu estava embrutecido, né? Eu era como um irracional. Então Asaf diz, eu era como uma mula, um irracional. Eu botei mula, pode ser qualquer outro tipo de animal, né? Então eu era uma mula, mas sim, é verdade. Se você vive assim, tu és um irracional, tu está dormindo entre os mortos. Mas Cristo quer nos iluminar, jogar luz sobre nós, para ver que o nosso chamado é um chamado de excelência, o nosso chamado é um chamado maravilhoso, de nós sermos testemunha, de nós glorificarmos o Senhor, de vivermos em Cristo Jesus para a glória e para a honra de Cristo Jesus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente dá continuidade a partir do versículo 15, quando Paulo faz uma conclusão, portanto, né? Mas a segunda conclusão do bloco, né? Vede prudentemente como andais.
Perceberam? Eu estou dando só um foco aqui do próximo encontro. Ele diz: vede prudentemente como andais. Aí o contexto já foi falado. Quer dizer, você deve ter prestado atenção. E aí a exortação a conclusão é: vede com prudentemente, com prudência, como andais. Ele diz, não como nécio, né? Não como tolo, né? Mas ele diz, mas como sábio. Quem é o sábio? É o que teme a Deus. O sábio é aquele que ouve a Deus. O sábio é aquele que está aos pés de Cristo. O sábio é aquele que honra ao Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, em nome de Cristo, guarda nossas vidas. Que nós sejamos homens e mulheres revestidos da Sua pessoa maravilhosa e que possamos te honrar, que possamos glorificar o Teu nome. Seja conosco, nos guardando, nos abençoando, nos enchendo do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Seja conosco, fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa vida e que o Senhor possa transformar as nossas vidas, que possamos ser despertado pelo Teu Espírito, que a Sua palavra seja aplicada no nosso coração, que possamos, ó Deus, despertar, nos levantar dentre os mortos. E por favor, Pai, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, nos ilumina, Senhor, e para que nós possamos, ó Deus, ver é, prudentemente como nós estamos andando, Senhor. Como diz aqui a tua palavra, vede prudentemente como andais. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, Senhor. Sustenta a nossa vida nas tuas mãos. Que possamos, ó Deus, glorificar o teu nome. Acorda a tua igreja, desperta a tua igreja, abençoa a tua igreja, enche a tua igreja do teu poder, enche a igreja do teu espírito, Senhor. Fortalece a vida da tua igreja. Eu coloco, Senhor, ó Deus, nossa vida, nosso coração, esse desafio que nós temos prático de sermos cristãos do dia a dia, de sermos cristãos práticos, ó Deus, na nossa conversa, no nosso trabalho, na nossa parentela, com os nossos vizinhos, na igreja, onde nós estivermos, nós possamos honrar o teu nome. Seja conosco, nos abençoando em Cristo Jesus. Eu te agradeço por esse encontro, pela sua palavra em Cristo Jesus. E que os santos digam amém. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus possa continuar aplicando a palavra dele no nosso coração e que nós sejamos homens e mulheres que possam produzir frutos da luz. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com os irmãos. Um bom resto de semana para os irmãos. Que Deus nos abençoe. Receba o meu abraço.